Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Coisa de colecionador também é literatura, tá? Então, vamos dar aqui uma dica que eu considero fundamental para agradar a todos os gostos. Sinceramente, eu acho que não existe uma restrição de qualquer tipo a esse romance que eu vou indicar para vocês. Se trata, deixa eu até botar ele aqui na caixa, que eu tirei da caixa para dar uma olhada nele antes. Se trata de O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Um romance extraordinário, escrito no estilo folhetim. Para quem não sabe, o folhetim é o nome que se dava às novelas que eram publicadas em edições dos jornais, dos periódicos da época. Isso aqui é de 1850, 1840 e pouco, 1850, circulando na França naquela época. Alexandre Dumas, francês, né? Contando uma história que se passa mais ou menos no início do século XIX. Ele conta a história mais ou menos no meio do século XIX e a história, de acordo com ele, se passa no início do século XIX, tá? O enredo não é nenhum, eu não vou fazer, mas não vou dar nenhum spoiler aqui, porque é uma história, na verdade, muito conhecida pelas gerações mais velhas que tiveram, né, o hábito da leitura, coisa que está cada vez mais desaparecendo, se é que já não desapareceu completamente, né? As pessoas não querem nada mais que prenda a atenção delas por muito tempo. Tem que ser tudo muito dinâmico, muito rápido. É só um passar de dedo, tem que ser um passar de dedo para valer a pena. Senão, não vale a pena. E aqui, meu amigo, não vai passar dedo, não. São 2.600 páginas, mais ou menos, em 2 volumes, mas é extraordinário. Se você for uma pessoa que minimamente consiga manter sua atenção durante alguns minutos, você nunca mais vai conseguir terminar, você nunca mais vai deixar de terminar de ler O Conde de Monte Cristo, tá? É extraordinário. É a história de um personagem que é o Edmond Dantès, que no início do século XIX vivia uma vida muito pacata, muito tranquila, um cidadão médio, sem nada de especial, nada de expressivo, nada de diferente, nada de contestador, numa época que a democracia ainda era embrionária na França, né? Então ainda não havia muito essa sensação de democracia, que levou muitos anos para se tornar evidente, né? Digamos assim. E ele, esse cidadão comum, pacato, que não tinha nada de extraordinário, de repente está envolvido num grande esquema, tá? Num perigosíssimo esquema de traição, de medo, de perigo, e ele é enredado nisso aí por amigos e outras pessoas poderosas que queriam se livrar dele, tinham que se livrar dele de qualquer maneira. Isso lembra tanta coisa, né, gente? Mas vamos lá. Então queriam se livrar do Edmond Dantès e arrumaram as provas, montaram o cenário e acabaram levando ele a ser julgado, condenado, tudo sumariamente, absurdamente, totalmente irregular, contra as leis da época, que eram leis muito fracas, né? Leis muito fracas e que o poder não estava bem na lei, na Constituição. Isso eram ideias ainda muito, muito, muito embrionárias. E ele acaba indo parar numa prisão tenebrosa, uma prisão terrível, onde ele sofre bastante. Se não bastasse todo o sofrimento dele de ser traído por amigos muito próximos, por namoradas, por futura esposa, etc., ele ainda vai parar numa prisão tenebrosa da França e lá fica durante muitos anos. Só saindo de lá, uma estratégia de fuga genial, sensacional, e depois, então, vem, de certa forma, a sorte, né? O destino, os deuses, de repente, olham por ele e ele tem uma grande oportunidade exatamente numa ilha chamada Monte Cristo. E a partir daí a vida dele toma um rumo completamente, ele assume esse título que, na verdade, ele comprou, né? É o Conde de Monte Cristo, né? E daí começa o processo dele de redenção,
a vingança dele contra todo mundo que fez muito mal para ele, e não só para ele, mas familiares dele, a família dele também sofre muito, logicamente, né? Você vê um ente seu sendo traído, enganado, julgado, condenado, tudo de uma maneira sumária e, sabe, ao arrepio da lei, como as pessoas gostam de falar, né? Então, é realmente muito legal. Se você começar a ler, você vai ler os 2 volumes e vai ler muito rápido mesmo. Até porque também eu tenho que destacar que é uma literatura muito simples, muito objetiva, tá? Apesar de ter um enredo muito bem bolado, muito bem amarrado, sabe? Exatamente aquele esquema do folhetim, né? Da novela, que você deixa sempre um gancho, né? Deixa sempre uma pegada forte para a pessoa voltar para ler o próximo capítulo, porque ela quer saber o que vai acontecer. Lembra também muito as séries, as melhores séries de televisão, né? Aliás, isso aqui é uma série de televisão fácil, gente. Um filme, como já foi tentado fazer algumas vezes, não vai dar nunca certo, vai ser sempre uma porcaria. E quase todos os filmes que fizeram do Conde de Monte Cristo é uma porcaria. Porque um romance com 2.600 páginas, meu amigo, convenha que mesmo em 3 horas de filme, que já é um filme longo e cansativo, não cabe a história, não cabe. O que poderia ser feito seria uma belíssima série de televisão contando isso aqui, de preferência muito fiel à história original. Não tem nada que acrescentar, nada aqui não. Tem que contar exatamente isso aqui, só que com a capacidade que tem os nossos produtores, diretores de cinema, de série hoje em dia, de reproduzir com perfeição a época em que o romance se passa. É sensacional mesmo. Essa edição que eu tenho aqui, que é uma edição muito bonita, eu tenho que falar isso, né? Porque é coisa de colecionador. Essa edição muito bonita é da editora Zahar, é uma edição de 2009, tá? Lembrando que o Conde de Monte Cristo é um romance que já tem mais de 100 anos, muito mais, né? De 100 anos, então ele já está em domínio público. O que quer dizer isso? Qualquer editora pode pegar e publicar ele, tá? O que é muito legal, porque democratiza demais o acesso a esse tipo de romance. Torna mais barato e permite edições tão bonitas quanto essa daqui. Eu vou dar uma mostradinha para vocês. Você vê que ela tem uma janelinha, que é bem legal, né? Capa cartão, bem legal, simplicidade. Aliás, não sei se vocês veem do mesmo jeito que eu, mas eu vou mostrar aqui uma pequena alusão a um outro personagem fabuloso da história em quadrinho, tá? Lembra o V de Vingança? Tudo tem uma associação com um certo arquétipo, né? Então, talvez, ou certamente, o Alan Moore, quando escreveu o V de Vingança, teve muita influência de O Conde de Monte Cristo. Aliás, a influência é clara em V de Vingança, porque o personagem, o V do romance, V de Vingança do Alan Moore, ele faz referência direta, clara. Ele até mostra para a mocinha do filme lá uma cena do filme mais antigo de Hollywood, em preto e branco, do Conde de Monte Cristo. Ele faz algumas referências no V de Vingança, né? Bom, essa edição, então, conforme eu falei, é em 2 volumes, é uma edição ilustrada e comentada. O ilustrado, lógico, né, gente? É legal você ver umas ilustrações, inclusive da época, o que é mais legal. Eu acho uma ilustração aqui para mostrar para vocês. São ilustrações da época. E. Opa, essa aqui é uma ilustração meio fraca, mas eu vou procurar aqui uma mais legal. Aqui, as ilustrações da época. E uma edição comentada, o que também é muito legal, porque principalmente quando você é uma pessoa mais nova, não tem uma bagagem cultural ainda muito legal, muito definida, você sente falta de alguns elementos que transportem você mais para a época. Porque como o romance foi escrito em 1850, mais ou menos, e se referia a 1810, 1819, as pessoas ainda tinham, claro, lógico, uma vivência daquela época, né? Você conseguia visualizar os cenários, porque eram basicamente os seus.
Agora, quando você lê um romance escrito no início do século XIX, no início do século XXI, realmente a distância é muito grande. São pelo menos 2 séculos. É muita coisa. Então, a edição comentada é muito legal porque ela dá essa contextualização para vocês. E mesmo as pessoas que têm uma bagagem cultural legal, que já leram muito na vida, muita coisa sobre o século XIX, tal, mesmo assim é muito legal você ler, principalmente a abertura do livro aqui, que conta uma série de detalhes e faz uma série de comentários e de críticas também ao que é dito sobre esse romance, porque antigamente havia um preconceito muito grande, os intelectuais da literatura, não, folhetim é um gênero inferior, é um gênero ruim, essa bobagem, essa estupidez que infelizmente a gente ainda ouve em algumas áreas, né? Então, se o romance não for tiver uma dificuldade de leitura enorme, se não for complexo, se não tiver romance sem pontuação, tá vendo? Romance sem pontuação é uma coisa maravilhosa. Você não entende porra nenhuma, mas é muito legal. Não tem um ponto, não tem uma vírgula, não tem um travessão, não tem nada. Você tem que tentar descobrir como é que... Aí você fica lendo e relendo, lendo e relendo, até você entender onde é que o parágrafo começa, onde termina, como é que constrói a frase. Isso é maravilhoso, tá? Bom, deixa isso para lá. Esse aqui não. Linguagem direta, objetiva, simples. Logicamente, um termo ou outro pode ser que, principalmente o pessoal mais novo, tenha pouca familiaridade. Mas hoje em dia é fácil. Você tem os comentários e explicações. Você tem notas de rodapé, e essas sempre existiram, né? Mas aqui é exagerado. É com a busca exatamente para facilitar a leitura do pessoal mais novo, sem destruir a linguagem original, sem destruir as estruturas de texto originais, tá? Porque também tem umas ideias aí meio idiotas de que você tem que reescrever para a linguagem atual. Aí vai ficar cheio de gírias que são muito transitórias, né? Venhamos e convenhamos. O que você escreve com gírias de hoje, agora, daqui a 5 anos já não tem mais significado nenhum, porque as gírias, elas vivem mudando. Não tem nada contra as gírias, nada contra. Mas gíria é uma coisa totalmente temporal. Você, se tiver mais de 30 anos, você já passou por pelo menos umas 3 levas de gírias diferentes. E quem fala as gírias de hoje diz que as gírias de 10 anos atrás, de 5 anos, absurdo, isso é coisa de velho, né? Vamos com calma, gente. Vamos com calma. Então, a linguagem é bem simples, bem objetiva, bem tranquila. Apesar de ser 2 volumes, de serem 2 volumes, ainda é facílimo de você acabar de ler em pouquíssimo tempo e vai terminar querendo lutar a espada, que nem o Edmond Dantès ou que nem o V de Vingança, que faz isso numa cena do filme extraordinário, que é o V de Vingança, né? O V de Vingança tem os quadrinhos, são extraordinários, e o filme é extraordinário. Mas isso é papo para outro vídeo. Mas Alan Moore bebeu daqui, ó. Foi aqui que o Alan Moore saiu. Por isso, gente, que eu sempre repito, é muito legal você ler obras muito bem produzidas, bem trabalhadas, principalmente, eu já falei tanto do Alan Moore aqui, eu vou manter. O Alan Moore é um cara com uma erudição, ou seja, com conhecimento, com uma cultura incomensurável, tá? E ele bota isso em todos os livros dele. Você pode ler qualquer coisa do Alan Moore e você vai encontrar referências a romances históricos, romances que marcaram todas as gerações por onde eles passaram, tá? Então, como eu dizia, essa edição da editora Zahara é de 2009. Já não é muito fácil de você encontrar, mas você pode encontrar em sebo, tá, gente? Agora, muito mais fácil do que isso, se você não é uma pessoa que faz questão de ter livro em casa, livro físico, coleção, você não é um colecionador de itens físicos, você pode baixar com a maior facilidade do mundo isso na internet, né? Pode usar os canais oficiais do Kindle, por exemplo, da Amazon, ou outros, tem outros, eu não sei se a Saraiva ainda tem, ela tinha também um aplicativo, e que era muito legal de você ler. E frequentemente, quando você lê por esses streamings de literatura, de livros, você tem como tirar dúvidas sobre palavras que você não conheça, simplesmente tocando em cima da palavra. Você
clica em cima da palavra e já aparece um verbetezinho, já aparece uma explicaçãozinha do que significa aquela palavra. Quer dizer, fica muito fácil você ler. Você não é obrigado peraí, agora eu vou ter que pegar ali um livro, vou ter que abrir a internet, botar no Google. Não, o Google já está lá no livro. O Google está lá. Então, quer dizer, é muito fácil de ler. Outra coisa interessante de comentar é que esse livro aqui, como vários outros, de acordo com as leis desde a virada do milênio, mais ou menos, se tornaram domínio público. O que é domínio público? É que o romance já não tem que ficar pagando royalties ou direitos autorais aos autores e podem ser publicados, não pertencem mais, o que é mais legal, a uma editora específica. Eles perdem isso. Então, todas as editoras podem publicar o Conde de Monte Cristo. Então, você vai encontrar uma infinidade de edições do Conde de Monte Cristo e outros, né? Os Três Mosqueteiros, Viagem ao Fundo do Mar, Viagem ao Centro da Terra, 20 Mil Léguas Submarinas, o que você quiser, vai ter. Tem muitas edições. Agora, você tem que tomar um certo cuidado. Eu estou falando essa questão do domínio público. Por um lado, é uma coisa muito legal. Por outro lado, é perigosa. Por quê? Porque se torna um domínio público, traduções muito ruins, muito mal feitas, irresponsáveis mesmo, também estão aparecendo por aí. Então, você tem que tomar um certo cuidado com a edição que você vai ler, ou que vai comprar mais ainda, né? Então, você tem que procurar editoras que são mais conceituadas no mercado, porque, naturalmente, você não vai conhecer nomes de tradutores, né? Aí é querer demais, né? Mas editoras mais conceituadas, que tem um respeito maior, e hoje em dia é muito fácil você pesquisar no Google quais são as edições, as melhores edições, as melhores traduções dos romances clássicos, tá? Então fica aqui essa dica que eu acho maravilhosa. O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Tá bom? Até a próxima.